Você dirigiu vários times que você foi ganhar a final na casa do adversário. Isso me lembrou o nosso salão de festas. Eu torço para um time que faz festa no Allianz Parque toda hora também. O ser humano, se ele estivesse dando bem, estiver em alta, todo mundo fica ali meio que puxando o saco, venerando. E ele cai no anonimato, amigo, vai tudo embora, né? Salve, salve, galera! Estamos nós aqui para mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado pelo apoio de vocês de sempre. Estamos aqui tentando fazer o melhor. Não deixe de mandar perguntas, comentários, críticas e seguir a gente nas redes sociais. Hoje, assim como todos os episódios, temos um convidado que vai dar um baile de várzea na gente. Então, fiquem com a gente, que vocês não vão se arrepender, não é não, Salgueiro? As apresentações, como sempre, eu que sou volante, tomei a bola do cara, vou passar pro meia distribuir. Certo, Salgar? Isso, vamos nessa. Junto. Isso, vamos receber um convidado aqui que ele simboliza muito até o programa, o nosso programa, né? Várzea, né? A gente tá super ansioso por esse dia. Então, com certeza, ele vai trazer, assim, bastante informação interessante que acontece no mundo da várzea, no mundo do futebol, e que a gente gosta tanto, porque desde pequeno a gente sempre navegou um pouquinho, né, nessa área dos campos da vida, né? A história da nossa vida se confunde com a história da várzea, eu diria. A gente jogava na época que era terrão só mesmo, né? Não era campo sintético, era bola terrão de capotão, chuteira que era com prego, essas coisas assim. Árvore no meio de campo, você tinha que driblar a árvore também, né? Escanteio cortado na metade. Então vamos ver se o nosso... É verdade, escanteio. Esse campo existe até hoje. Até hoje, fizeram uma pista ali, né? Então arredondaram o canto, o escanteio é arredondo ali, né? Aí a gente fala você só pode bater escanteio de 3 dedos. De 3 dedos ela faz a curva já. Né? O nosso convidado, ele representa muito a várzea, né? O ano passado ele foi campeão lá pelo Jardim Elba, depois ele vai falar melhor esses detalhes, né? E a gente espera que ele traga aqui para nós bastante informação interessante para os nossos seguidores. É isso aí. Que a nossa linha da audiência tem muito a ver com as pessoas do mundo do futebol, do mundo da várzea, mas também do mundo corporativo. Né? E pessoas que gostam de navegar nessa parte das relações humanas, comportamento humano, e que você vai poder abordar muita coisa interessante. Estamos recebendo aqui o Juninho. Obrigado, Juninho, pela presença. E a gente gostaria que você se apresentasse, falasse alguma coisa e começasse já a falar, né, o que a várzea acrescentou na tua vida. Nossa. Essa pergunta devia ser a última. Olá, obrigado pela oportunidade. Várzea Executiva, é uma honra para mim estar aqui presente. Vamos bater muito papo aí do futebol amador, né? Que hoje mudaram um pouco o nome, mas ainda continua sendo a Várzea. Eu venho de uma geração antiga também, tenho 46 anos, sou oriundo de Santo André, nascido e criado na cidade de Santo André. A Várzea na minha vida representa praticamente 90%, porque é algo que eu pratico, vivo desde os meus 4, 5 anos de idade, né, cara? Então é algo que mexe comigo, aquilo que ocupa meu tempo, ocupa muito tempo, né? Porque a gente tem que se dedicar. Hoje a várzea é um semi-profissional, a gente tem que colocar isso, tem muito custo nisso, gera muita grana mesmo no futebol amador, então a gente tem que ter muita responsabilidade, tem que ter gestão, tem que conhecer um pouco tática, tem que conhecer os bastidores, a parte administrativa, então isso consome muito o nosso dia a dia. A gente só tem que pedir paciência para a família, porque quem vive no mundo da várzea sabe como é desgastante, cara. A gente gostaria de saber dele, a gente que começou na várzea jogando bola e tal, né? E é lógico, todo mundo começou jogando bola ali na várzea, sempre imaginava que um dia poderia ser profissional, né? Quem não queria, né? Mas é óbvio que tem aquelas pessoas que gostariam de ser e não conseguirem e são muito frustradas por isso. E tem pessoas como nós aqui, que a gente pensou um dia, eu joguei lá no infantil do Corinthians, mas não tinha aquele propósito assim obcecado. Se eu não for, se eu não vingar, minha vida não tem mais sentido, né? É uma opção. E o meu amigo aqui também é a mesma coisa. Então a gente não colocou o futebol como se fosse uma coisa imprescindível para a nossa vida. Eu até às vezes falo assim, das coisas que não são tão importantes na vida, talvez o futebol seja mais importante, né? Na nossa vida. E a gente gostaria muito de saber como é que você começou na várzea, Juninho. Não, então, eu também venho nessa linha, né? Sou apaixonado pelo futebol e não só o futebol como o esporte, mas o futebol é o carro-chefe. Eu também tentei jogar profissionalmente, tentei ser
atleta, mas não tinha qualidade para chegar na excelência ou não era mesmo, ser, né? Ou também não era para ser. E aí a várzea e o futebol entrou na minha vida, conforme eu já falei, com 4, 5 anos de idade. E aí eu sou daquela geração que tinha a rua de cima contra a rua de baixo, brincava de golzinho garrafa na rua. O troféu era uma caneca, né? Uma caneca a gente fazia de madeira, colocava os golzinhos de garrafa de chinelo e brincava, os dedos, a gente sabe como ficava, né? Então, pegava aquela molecada da rua e já fazia essa administração. Então, isso daí foi indo na minha vida. E quando a gente se deparou, a gente já estava envolvido, eu já estava envolvido num clube lá da minha cidade, perto da minha casa, que é a União Vilaçá Futebol Clube. E aí comecei lá como atleta, né? Como jogador amador, e aí fui indo, tive uma pequena lesão no joelho, aí tive que ficar um bom tempo, novo ainda, com uns 25, 26 anos, sem jogar. Isso me deixava muito que você teve? bravo. Menisco, ligamento? Tive que romper tudo. Rompeu tudo? E rompeu tudo. Foi tive pancada? que Não, foi torção mesmo. E aí tive que colocar 2 pinos na ocasião, quando abriu, né, porque não tinha essa ideia e colocou, mas hoje eu brinco, isso já foi em 2014, a minha cirurgia. E aí eu comecei a participar da gestão. Tive convite de uns senhores mais de idade lá, me convidou para ser diretor de esporte do clube na ocasião. E aí eu fui participando desse clube. Pô, você era jovem. Diretor já assim, jovem? Com 25 anos. Com 28. Eu parei de jogar com 25 nesse período. Aí com 28 eu fui convidado a participar do clube na parte da gestão. E aí de lá para cá eu tô lá, já passei como diretor de esporte, depois passei 2 mandatos como vice-presidente e agora indo para o 2º mandato como presidente do clube. Então, estou envolvido, né, mesmo desde os 25 anos, mas isso sempre brincando, disputei campeonatos lá na cidade de Santo André, tem a liga que ela organiza campeonato desde o sub-9, vai até o 60, né, o Master lá. Então eu joguei várias categorias na adolescência, depois tive o sub-20, onde tive a oportunidade de ser campeão pela uma equipe lá da cidade, não o Santo André, o Vilaçá, mas o Itapuã também, que na ocasião o Vilaçá não tinha o sub-20, e eu disputei pelo Itapuã e consegui ser campeão. E aí a trajetória foi vindo, né? Aí parei um tempo de jogar mesmo por causa da lesão, e aí acabei sendo convidado para ser treinador desse clube. Olha só. Né? O treinador na ocasião, em 2010, ele foi para a Copa do Mundo, né? Ele era o treinador da equipe, eu ajudando lá na direção, e ele foi para a Copa do Mundo. E nós estávamos em competição. E aí falou, não tem quem voe. Aí um amigo falou, não, assume você, cara. Você gosta, a gente percebe que você tem o... E aí, cara, eu fui, tomei conta do time, e aí foi indo. Quando fui ver, eu já estava envolvido até a tampa com gestão, com a parte prática, o teórico, correndo atrás de patrocinador, e aí foi indo. Aí minha trajetória foi naquele primeiro ano. Tive a oportunidade de ser campeão da extinta Copa Uniligas. Não, extinta não, ela existe ainda, em cima do Água Santa, né? O Água Santa é o time... o Água Santa. Naquela época, o campeonato lá no Grande ABC eram os 4 melhores colocados de cada cidade, das 7 cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, e assim sucessivamente, eram os 4 de cada cidade, os melhores colocados da divisão especial. E aí a gente foi indo, o Água Santa não tinha tomado um gol e estava invicto, cara, na competição. E a final foi na cidade deles. E a gente teve a oportunidade de ser campeão naquele ano, e aí minha trajetória deu uma alavancada, já estava né? Já decolou. E aí naquele ano fomos campeão da Uniligas, perdemos a especial de Santo André, não fomos campeão. E aí começou, cara. Aí em 2009 eu fui para a final em Santo André da especial pelo Vilaçá, fui campeão. E aí fomos... galgando nessa situação de treinador, conquistando algumas coisas. Chegamos em 2010, ganhamos o Amador do Estado, né, que é um campeonato feito pela Federação Paulista em São José do Rio Preto. A gente se deslocou até lá, né, fomos campeões. Fomos disputar o Sul Brasileiro, que é em Curitiba. E aí em 2013 eu tive um convite, 2012, perdão, de uma instituição fora da cidade de Santo André do ABC para ser treinador da extinta Copa Kaiser, né, que foi o Jardim Elba que me chamou naquela época. E aí eu fui para lá em 2012. E aí eu fiz uma campanha muito boa também. Na época, a Copa Kaiser, quem conviveu sabe como que era um campeonato muito difícil, movimentava a cidade inteira de São Paulo, cara. E nós ficamos entre os 16, nós perdemos um jogo, que foi para o Ajax, em 2012 foi o campeão na ocasião. E aí minha trajetória foi indo, crescendo, aí depois voltei para o Vilaçá também em 2014, 2015, e aí ficamos lá um tempo. O Vilaçá é sempre a tua raiz, né? É minha raiz, raiz porque é o bairro
onde eu moro, né? Minha família é dali, meus amigos são dali, né? A gente sempre, sexta-feira, tá lá no clube, batendo papo, tomando uma cervejinha, um guaraná, batendo aquela resenha. Quem sabe que é do futebol varziano sabe. Então ali é minha casa, né? Eu falo que ali é minha segunda casa, né? E aí do Elba, passou-se um tempo também, tive a oportunidade de ir pro Napoli, que é um time muito grande de São Paulo também. Aí como técnico ou como jogador? Como técnico. E aí fui pro Napoli. O Napoli é um time que já vinha com uma trajetória gigantesca no futebol varziano de São Paulo, campeão de Copa Kaiser. Então foi um desafio muito grande para mim quando eu assumi em 2000. O Napoli de que região que é? Da Vila Industrial, Zona Leste. Zona Leste. Zona Leste. E aí eu tive um convite para um grande amigo meu, que é o presidente, Pelezinho, né? E aí aquela euforia, aquela ansiedade de administrar um time assim, da potência que é o Napoli, né? Vindo de uma trajetória de títulos, né? E estavam com um jejumzinho sem ganhar nada. Tem uma torcida muito calorosa, uma torcida muito pesada, né, cara? E aí, primeiro ano foi tranquilo, conhecendo um pouco o clube, apanhamos pra caramba. Aí em 22 tivemos a oportunidade de ganhar a Copa Vida Louca lá na Brasilândia. Eu conheço. Fomos campeão lá da Copa deles. E no mesmo ano ganhamos a Pioneer, que hoje é a maior Copa que existe que veio no lugar da Kaiser, né? Veio no lugar da Kaiser. Uma Copa fantástica, organização muito boa, tudo de bom essa Copa, né? Quem vive um futebol amador sabe como que é. Só quem tá ali sabe como que é surreal você conseguir chegar e ganhar, né, cara? Então a gente teve essa oportunidade de ganhar em 22, aí mantivemos lá no Napoli, aí o Napoli ficou parado esse ano que passou, tive a oportunidade de voltar pro Jardim Elba, me convidaram de novo pro desafio de pegar esse ano que passou, e aí a gente também teve a oportunidade, né, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu vi aí minutos atrás vocês falando de sorte, compartilho da situação que foi falada. Eu acho que a sorte e o azar não faz parte de quem trabalha, se entrega, se dedica, corre atrás, e aí vem, então, foi isso que aconteceu em 25 agora, corri muito atrás, junto com a direção do Jardim Elba, que me abraçou mesmo, comprou a causa e o resultado veio. Né? Então a gente teve a oportunidade de ganhar de novo em 2025 e nossa trajetória tá aí, estamos no ápice aí, né? Mas a gente sabe que futebol é assim, um dia você tá em cima, um dia tá embaixo, tem que estar preparado para apanhar também, né, cara? Porque faz parte. Não pode desmontar, né? Quando tá ruim, porque esse que é o segredo. Né? Persistir, até um pouco dessa questão da sorte e azar que a gente falou, né? Quando a pessoa está em alta, os ciclos da vida colocam a gente. Todo Ninguém mundo fica aqui, em alta a vida inteira. Todo mundo é como uma roda gigante. Todo mundo já esteve lá em cima, já foi com a cadeirinha lá embaixo e voltou para cima. E são ciclos, né? E a gente só tem que aprender a lidar com esses ciclos. Mas dentro dessa linha de raciocínio, na questão assim de liderança e gestão, né? E ele foi assumindo essa posição. E no nosso mundo, no mundo que a gente atua, eu e o Wilson, a gente atua muito no mundo corporativo, né? E o mundo corporativo, ele preza muito por uma gestão bem feita, saber gerir. Você tem pessoas que estão num cargo de liderança, mas não sabem gerir. O Wilson tem uma experiência enorme, né? A vida inteira dentro de empresas, e ele sabe o quanto tem aquelas pessoas que estão no cargo, né? Como um chefe, não vou nem chamar de líder, chamar de chefe, mas não sabe liderar. Não é isso, Verdade, Wilson? Verdade. E eu quero colocar ele para responder sobre isso, e quero saber se você quer abordar alguma coisa em relação a essa questão gestão, liderança, saber liderar, saber gerir. Antes eu queria fazer um gancho com o que ele falou ali, que coincidentemente, estava fazendo essa graça ontem. Você falou de jogar a rua de cima contra a rua de baixo, né? Quem aqui dos antigos, não sei se hoje em dia ainda existe, acho que existe em alguns lugares, onde eu não vejo muito mais disso, mas a gente faz aqui analogia de futebol com o mundo corporativo. Não, hoje eles jogam pelo celular. Hoje joga. Eu vou fazer aqui um impropério, que foi uma brincadeira que eu fiz ontem, que é extrapolar. Eu não vou nem falar do mundo corporativo, vou fazer uma analogia do futebol da Várzea com o Trump. Você falou, nossa, você tá louco fazer com o Trump? Quem acompanhou ontem ou anteontem, ele deu uma declaração. Quem sou eu para criticar o Trump? Pelo amor de Deus, não me levem a mal, mas o objetivo aqui é fazer uma graça. Ele falou, é verdade, que como ele não foi escolhido para o Prêmio Nobel da Paz, então ele não tem mais obrigação de trabalhar pela paz. Então ele transmitiu para mim uma imagem igual quando a gente fazia o jogo da rua de cima contra a rua de baixo.
Se o dono da bola fosse o Trump e ele tivesse perdido, ele pegava a bola e ia embora pra casa, acabava o jogo. Não tem jogo. Se eu não jogar, não tem jogo. Se eu não jogar, não tem jogo. Não sei se vocês concordam comigo, mano. Eu não sei se a intenção é essa, porque ele é um negociante de primeira. Ele é super negociador. Não, ele é muito bom ele nisso. é egocêntrico também. Ele é marqueteiro mesmo. Mas quando ele falou aquilo, a primeira coisa que me veio na cabeça, o jogo da rua de cima contra a rua de baixo, você falou aí, se ele fosse o dono da bola, ele pegava a bola, levava embora, acabou o jogo. Bem isso. Foi mais ou menos o que ele falou. Mas eu quero puxar ele justamente para esse lado. É inevitável. A minha cabeça, dada a minha história profissional, né, eu vivi isso há mais de 50 anos, enquanto você estava falando aí, todos esses momentos que os donos, presidentes, patronos das equipes te chamaram para auxiliar nos times de diferentes maneiras, na gestão, na capacidade técnica, o que estava ocorrendo na minha cabeça é exatamente isso. O Juninho deve ter uma capacidade de gestão acima da curva. Porque senão você não teria sido chamado desse jeito, você não teria sido tão vitorioso. Então, eu imagino que, imagino também que tenha sido uma escolha tua seguir pelo caminho da Várzea, assim como nós tivemos outros convidados aqui, lembra? Ex-profissionais que, por opção, largaram, é só acompanhar, quem acompanha a gente vai lembrar, não vou dar nome aqui, mas por opção, largaram a vida profissional do futebol e foram militar na Várzea, para ganhar tanto quanto ou mais do que eles ganhavam no futebol profissional, no momento de carreira de cada um. Então, o que eu, aproveitando a deixa, né, eu não sei o quanto você conhece do mundo corporativo, mas eu te faria uma observação seguida de uma pergunta. Pelo que eu vi da tua capacidade de gestão, porque você só conseguiu essas vitórias, só conseguiu esses convites, eu acho que, independente de condição técnica, por capacidade de gestão, porque você está lidando com gente o tempo inteiro. Ou são 20 jogadores, que 11 jogam e 9 esperam, ou é uma equipe. E eu costumava dizer, eu fui presidente de clube também, de várzea, e eu digo que administrar uma comunidade, gerir uma comunidade, é muito mais difícil do que gerir uma equipe dentro de uma empresa. Porque numa empresa, você fala assim, você é contador, você é marketing, você é operações, você vai ganhar R$1.000, você vai ganhar R$2.000, você vai ganhar R$3.000 para fazer isso. Se você não fizer isso, você manda embora e põe outro. Numa comunidade, não. As pessoas vêm por amor. As pessoas vêm no anseio de colaborar e muitas vezes você é obrigado, eu tive que fazer isso, a entregar uma batalha para não perder a guerra. O cara vem com uma ideia meio errada, mas se você nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira, ele não volta mais. Tem obrigação. Então, a minha pergunta para você é nesse sentido. Na tua capacidade de gestão das equipes e da gestão administrativa dos clubes, o que você entende que é a tua maior vantagem para você poder ter sido tão bem sucedido e ter chamado, aonde você colocaria a tua principal qualificação para conseguir tudo isso? E para deixar ele à vontade. Se é que o meu caminho está certo. Não, está certo. E até para deixar ele à vontade para responder sobre ele mesmo, né? Para ficar tranquilo. Nos bastidores falam que ele sempre foi muito bom gestor e líder. Então eu quero deixar você à vontade para falar, porque nos bastidores você é conhecido assim. Então, eu tive uma oportunidade, eu venho do mundo corporativo também. Também? Né? Eu trabalhei numa multinacional durante 15 anos a 16 anos. E muito novo também, nessa época que eu falei com 25, 28 anos, eu tive a oportunidade de ser encarregado da empresa. Então você está convivendo todo dia com peão, né? Eu trabalhei na linha de logística, na área de suprimentos, então era muito responsabilidade. Então tive a responsabilidade muito cedo, né? Convivendo com diversas pessoas de maneiras diferentes. E aí, junto com a parte do esporte, do futebol, que o futebol, né, ele te aprende a perder, a ganhar, então tudo isso você vai aprendendo. E eu também fui um cara que eu sempre gostei de estudar, né? Eu não sou muito fã de ler, né? Mas estudar aquilo que me atrai, eu vou atrás e eu cutuco aquilo, né? E foi algo que eu comecei a estudar. Eu fiz administração de empresa, que é muito bom, isso daí me ajudou nessa parte de gestão. E aí depois eu fui começar a estudar algumas coisas no meio do futebol, do esporte. Né, fui tendo a gestão esportiva, né, fiz a parte na educação física também. Então, tudo isso foi me ajudando, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes gestores também, né, desde a parte corporativa, como na parte do futebol, do esporte, no contexto geral. Isso eu fui pegando, eu sou um cara detalhista. E tudo aquilo que me chama a atenção, eu marco. E isso daí foi me ajudando.
né? A ceder a hora que tem que ceder, a hora de dar um puxãozinho de orelha. Aquele que faz burburinho, você tem que já cortar, não deixar ele crescer, né? A panela. Para isso, a tradicional panela do futebol. Então isso foi me ajudando no contexto para me formar o que eu sou hoje, né? Não estamos preparados, longe disso, né? A gente tem que estar dia a dia aprendendo, né? Se aperfeiçoando, porque senão você para no tempo e não dá continuidade. Tive a oportunidade também de ser diretor de esporte da cidade de Santo André, né? De alto rendimento. Isso também foi uma bagagem, algo que me formou muito bom, muito bem mesmo, né? Assim, na questão da gestão. Então, o meu ponto positivo é saber ceder, né? Quando, mais ou menos o que o Wilson me passou, que quando a gente está assim, trabalhando com voluntário, é muito difícil. O mundo corporativo é aquilo que você colocou, é fantástico. Se não está rendendo, você troca, vai na RH, eu quero não está produzindo, troca. Já nesse mundo não tem isso. Ou você convive, ou você tem que trazer ele para o seu lado. Então, eu fui aprendendo isso, né? E eu sou um cara muito humilde, cara. Isso daí é de mim, né? Do berço que eu vim, minha mãe, né, me ensinou muito, a minha família é uma família humilde, então eu tenho muito isso. Então, eu não tenho vergonha de falar o que eu não sei para aprender, né? Eu encosto nas pessoas que eu sei que eu vou ter algo, né, para aprender. Aprendi muito essa questão de realmente ceder. Então, acho que os meus pontos positivos é a parte de ser humilde, né? E ceder, porque se você não dá um braço a torcer ali, se tiver orgulho, né, passar muito assim, você não vai ter. Tem hora que um jogador fala, não gosto de jogar de costas, tem que jogar de frente. Eu vou discutir com o cara? Pois é. Né? Às vezes o cara não rende para mim ali, então ele não vai estar rendendo aquilo que eu espero. Então tem que ter a humildade de dar um passinho para trás e acertar com ele. E aí se eu ver que não está indo, a gente chama junto, mostra alguns detalhes e vai acertando. Então eu acho que é isso, você saber sorrir a hora que tem que sorrir e saber fechar a cara na hora que você tem que fechar. Então eu acho que os pontos positivos meu é a questão da humildade e saber ceder. O exercício da humildade é muito importante em todas as áreas, né, Wilson? Todo. Os gestores numa empresa. Nós somos suspeitos para falar. A gente sabe como é que funciona o mundo corporativo. Só um adendo, só que isso não foi de uma hora para outra, tá, cara? Não é fácil. Eu apanhei muito. Meus amigos que convivem comigo, principalmente no Vila Sá, né, que é, como eu falei, a minha segunda casa, sabe como eu era turrãozinho, né, porque os times... amadores hoje, eles têm torcidas organizadas, né? A Várzea tem, os times têm torcida organizada. E muitas vezes a torcida organizada, ela cobra o time, mas no clube amador, ele não tem renda. Ele não tem uma bilheteria, ele não tem uns grandes patrocinadores, não tem nada. E às vezes os caras querem que você faça milagre. Então, às vezes eu fazia o quê? O orgulho batia mais alto. Então, eu ficava chateado com aquele cara, começava a evitar ele, né? Então, um monte de fatores assim. Então, só que eu comecei a refletir, eu tô perdendo esse cara. Eu tô perdendo essa oportunidade de trazer o cara. Aí eu comecei a me moldar, né? Só que isso demorou um pouquinho, é só para dar uma adenda. Inclusive, isso é tão importante porque no mundo empresarial, na empresa, né? Se o gestor chegar lá com soberba, eu que participo, inclusive, dos processos seletivos nas empresas, né? Quando eu percebo um gestor que ele se coloca numa posição de arrogante, prepotente, soberbo, eu já chego no RH ele sobe no banquinho, né? Eu já falo com o RH, não vai durar muito aqui. Vamos tentar moldá-lo, ver se ele se adapta. Se em pouco tempo a gente vê que ele está tentando, está se esforçando, tudo bem. Mas se a gente vê que não adianta porque vai dar problema. Porque ele vai perder o time. Fazendo a linguagem comparativa do futebol, né? O técnico vai perder os jogadores. Você tem que ter humildade, porque a humildade abre portas para a relação. Agrega, né? Você traz a pessoa. Que é um pouco do que você falou. Que você desenvolveu isso com o sofrimento pela vida mesmo. Foi sofrimento porque eu enxergo o futebol, né? Como o assunto praticamente a gente está falando de futebol amador, varziano, eu sofri muito no futebol, porque quando você ganha, você é o melhor. É festa. Né? É festa. E quando você perde, você... Não presta, né? Isso, né, a gente vê no futebol profissional. Extremos, né? É algo absurdo, cara. Aquele cara que tá com você, tomando Guaraná, uma cerveja, ele tá te elogiando e no dia seguinte ele já tá te fritando no futebol. Mas isso é do ser humano, concorda? Porque na sociedade não é assim. Na empresa também. Na empresa também é assim. Não, é onde tem gente. Porque o ser humano, se ele estiver se dando bem, estiver em alta, todo mundo fica ali meio puxando o saco, venerando. E ele cai no anonimato, amigo vai tudo embora, né? É verdade. Não, então, só ficam os verdadeiros. É aí que você separa o joio do trigo. E aí foi algo que começou a me incomodar isso. Né? Me incomodava, né? Há um tempo atrás, batendo na trave, chegava na final, não ganhava,
sabe? Ia lá, não dava certo. E falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a pontuar o histórico para trás, o que eu fazia. Eu falei, pô, eu também estou errado. Então eu tenho que dar esse passinho para trás. Perfeito. Jogador que não está rendendo, ou um jogador que num domingo está comprometido de vir, não veio. Só que ele é útil para a campanha, na trajetória da competição. Sim. Aí eu birrava com ele, não colocava ele em jogo. Entendeu? Então tudo isso tem um fator que lá na frente reflete. Sim. Né? Então o que aconteceu? E nesse caso foi indo, a gente chega num número que fala, eu tenho que engolir esse cara nesse campeonato, no próximo eu penso em trazer alguém dele que tem um perfil que, né? E aí a gente foi indo, foi moldando, né? Foi moldando. Eu também acho que a questão da idade ajuda, quanto mais... Mais jovem, mais pior. Maduro, você menos começa... maduro, mais maduro. Quando você vai chegando no nível de idade, você começa a enxergar um mundo diferente, não é qualquer coisa que te estressa. Né? Você começa a ter uma visão diferente do mundo, como a vida muda, né? Essa é a grande realidade. Eu cheguei aí nos 45 anos, indo para 46, então eu enxerguei muito diferente do que eu via no passado. A gente, né? Então eu acho que a maturidade também me ajudou muito, e eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que foi a questão da maturidade da idade também. Você ganhar lá pelo Jardim Elba o ano passado o campeonato? Cara, foi surreal, porque eu comentei minutos atrás também que eu passei A massa tava tudo lá? Tava, cara. Nós saímos de lá, se eu não me engano, se estiver falando besteira aí, me perdoe, há mais de 25 ônibus, cara. Nossa! Mais de 25 anos. Ônibus é muita gente, fora carro, moto, de outras regiões próximas que foram no jogo. Então, assim, eu passei no Jardim Elba em 2012, né? Conforme eu falei na Copa Kaiser. E parecia que tinha algo que eu deixei. Sabe quando você abre a porta e fica faltando alguma coisa para você entrar realmente, sentar e tomar o seu café tranquilo? Então, faltava isso. E quando eu tive a oportunidade do convite de ir para lá, com a gestão que estava, uma gestão de uma diretoria querendo, né? Querendo, e parece que tudo se encaixa, cara. Foi fantástico. Então era algo que eu tinha, não eu particularmente tal, mas que eu tinha uma dívida, entre aspas, com essa comunidade, que é uma comunidade periférica, né? Uma periferia muito sofrida. Zona Leste também? Zona Leste é uma periferia muito complicada lá. Vulnerabilidade deles é muito complicado. Se tem ideia, a favela deles lá é de parafita mesmo, de madeira ainda, na beira de rio, boa parte da comunidade deles. Mesmo, Então, é algo que toca, né? Toca, você sabe, você vê que molecada ia para jogo para torcer, só para sobrar um lanchinho comer, sabe? Aqui um detalhe. Então, isso daí foi movimentando muito o contexto no futebol. Não foi só o futebol, foi muito além disso. Sim. A comunidade abraçou o time, abraçou os jogadores, que nós tínhamos jogador que vinha jogar com nós, que era de Piracicaba, de Santos. É isso que eu ia te perguntar, né? Não era só da comunidade? Não, da comunidade do Jardim Elba, acho que não tinha nenhum, não me recordo de cabeça, mas eu acho que não tinha. Era montado mesmo. Montado mesmo, a gente penteou, né? Jogadores. Quem que faz essa captação fora, assim? Cara, eu que faço, né? Porque como a gente que vai estar na frente do time, a gente começa a fazer verificar os jogadores, captar mesmo cada atleta aí nos campos. A gente vai onde tem jogo, a gente tá indo. A gente hoje melhorou muito. No passado, não. Você mesmo é olheiro, né? É olheiro. A gente, claro que a gente... Você é olheiro, técnico, presidente, diretor, roupeiro. Como a gente tá um bom tempo no futebol varziano, né? Futebol amador aí. A gente tem muitos amigos, né? O futebol, ele te dá essa oportunidade de você conhecer diversas pessoas. Aqui então, as indicações, né? E aí, nesses momentos, um cara, ô Juninho, tem um jogador bom ali, hein, meu? Quer que eu te mande aí o material dele? Posso ter um jogo aí pra dar pra... Então a gente começa... Te manda vídeo, tudo? Manda. Hoje tem essa oportunidade, né? No passado não tinha oportunidade. Tinha que ir no celular, né? Você tinha que ir no celular, né? Antigamente tinha que levar filmador. Hoje... Na hora, né? Você vê na hora. Então, no passado, você tinha que ir presente. Hoje você tem a facilidade de pôr no YouTube na sua casa, comer uma pipoca e ver o jogo, que é o que eu mais faço. Só se o cara montar pela IA lá, o cara fazendo o gol lá, e mas você aí, vai ver. Hoje a gente tem o costume de, quando vê um jogador que ele é bom, isso é uma metodologia minha. Além de eu ir ver ele 2, 3 jogos, eu pergunto para quem trabalhou com ele como é o caráter do atleta, qual que é o perfil dele, né? Da onde ele é. Não é só o jogador de bola, não, porque tem jogador, até no profissional a gente se adapta a ver isso aí, né? Porque tem jogador que rende no Corinthians, ele vai pro um Palmeiras, pro São Paulo, e não consegue desenvolver, porque ele tá ali, ele se moldou ali, ele tá com os parceiros ali dele, então tem que analisar isso aí. O cara rende ali naquele clube, por quê? Ali é o dia que ele gosta de acabar o jogo, de estar ali tomando a cerveja dele, ele vai... Então tem todos esses fatores que a gente... Aí entra a parte da gestão. Então, só uma curiosidade que eu tenho, João. Você participou de algumas finais, não sei quantas, mas algumas no mínimo. Algumas, não uma só, certo? Queria que você desse algum exemplo de uma ou mais finais que
foi meio caótico os bastidores lá? Cara, situações assim interessantes que você possa trazer para gente. Teve essa da final da Uniligas, né, lá em Diadema. Essa foi algo que marcou, porque estava tudo preparado para o Água Santa na ocasião. Foi feito imagino, lá não tinha, em 2008 não tinha um estádio que é do Água Santa, né? Então era um distrital lá, era o campo de várzea mesmo, que ainda tem lá no Piraporinha. Então foi nos bastidores que antecedia a grande final, que foi no sábado. Teve uma reunião dos organizadores, nós fomos numa churrascaria em São Caetano, na ocasião, a diretoria do Vila Sá e a do Água Santa. Aí os gestores perguntaram como que vai de torcida, tal, que não sei o quê, e nós falamos, nossa torcida vai e tal. Mas nós não vamos ter arquibancada, nós vamos montar uma arquibancada móvel para tantas pessoas. Nós falamos, não dá, e já começou aquele atrito ali. E aí, quando a gente se deparou, a gente foi em 6 ônibus na ocasião. Chegamos lá, tava palco montado, já tava o prefeito na época lá de Diadema, preparando a festa para eles. Então a festa do Água Santa. Já Água Santa. Então a gente sentiu nos bastidores já tudo preparado, né? E aí deu tudo errado para eles e deu tudo certo. Encheram o chopp deles de água. Encheu o chopp de água deles, né? Encheu. Outra ocasião foi agora também nessa final aqui da Pioneer, né, cara? Porque foi a primeira vez foi a segunda ou a terceira edição que o Elba participa. Eu não sei se foi a terceira ou foi a segunda, para mim não ser injusto. E o Bandeirantes, que foi nosso adversário, ele é da divisa, ele é entre Diadema e região ali da Zona Sul, né? E aí, cara, tava tudo, entre aspas, dando parecer para eles, não tava preparado, mas parecer as cores azul, tanto que quando soltaram a comemoração dos fogos, né, que soltaram quando a gente tava levantando o troféu, era tudo azul. Né? Então é a coisa que tá para eles. Então, qual é a cor do Jardiel? Verde e amarelo. Verde e amarelo. É Brasil, pô. Então, assim, a gente sentiu também ali, sabe, alguns fatores, a arquibancada ficou melhores para eles e tal, então a gente foi se adaptando ali, mas deu tudo certo. Então foi pelas beiradas. Salgueirão, você sabe que ele falou, me lembra um episódio nosso. Eu não me lembro para que lado você estava. Uma final de interclubes, 60 a mais, Banespa e Penha. Sim, o segundo jogo foi no Penha. Você estava no Banespa ou no Penha? Eu só estou em dúvida se eu estava no Penha. Eu não lembro também, que ele era dos dois, eu sou do né? Banespa hoje, mas ele fez uma transição. Eu joguei no Penha, né? Entendi. No Esportivo da Penha. Então, eu sei que foi um período lá que eles me contrataram, a proposta foi boa. É óbvio, guardadas as devidas proporções, não tinha ônibus de torcida nem nada, mas o Banespa foi pro Penha, todo humilde, e o Penha, puta festona, ali preparada, com samba e o caramba, cerveja, e nós ganhamos de 1-0, o gol do Poncinho, de falta. Não, esse eu tava jogando pelo Penha. Esse era do Penha. E o nosso time era melhor que o Banespa. Era pra bater, tinha tudo pra bater. Aí chegamos lá, ganhamos de 1-0 e ganhamos o campeonato. Então nós fomos pra festa, distribuir troféu, e o pessoal, metade do time foi embora, porque não tava legal. Teve um fato também similar ao do Água Santa, que foi em São José do Rio Preto, estadual. Igualzinho, chegamos lá, a cidade inteira lá no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto, palco montado, poder público em cima também, a festa, a torcida, e nós fomos lá e ganhamos de 1-0 também. Na verdade foi 0-0, porque o Amador Estado era jogo ida e volta, né? Nós ganhamos aqui na cidade de Santo André de 1-0 e lá empatou 0-0 e conseguimos o ênfase ser campeão. Sabe uma coisa interessante que eu quero perguntar para ele, Wilson? O futebol, ele tem essa paixão, essa coisa diferente, essa magia, porque vários jogadores, várias pessoas que jogam são de classes diferentes. Né? Nem sempre você vai ter lá só pessoas da comunidade. Em geral, você vai ter lá times que tem empresário que faz parte e tal. Na Várzea tem muito disso. Né? Não sei se nos times que você dirige tem essa mescla, mas na Várzea em geral tem isso aí. Como é que é lidar com perfis diferentes? Então, eu peguei praticamente as duas fases da Várzea, né? Eu peguei a Várzea antiga, que era terrão, que era realmente um pessoal mais periférico, né? E hoje a Várzea moderna, né? Como vocês colocaram, que diversos jogadores profissionais estão parando para migrar para a Várzea, né? Só que parece que o mundo varziano, ele já acolhe. Não tem um trabalho específico. Está no DNA já da Várzea. Já está no DNA, né? Que é aquilo, que vem um cara que ele já vem de uma classe muito boa, né? Que a situação dele financeira é altíssima, contra aquele que tem uma situação precária. Parece que na Várzea não consegue ter problema com isso. Parece que nivela, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. A Várzea ela tem essa particularidade que ela consegue agregar
todas as situações. Você vai ver, fora dessa situação cultural, financeira, etc., você vê às vezes um cara que torce pro Palmeiras, que ele é muito fanático, e o outro que é corintiano muito fanático, ele tá torcendo pro mesmo time do bairro dele. É isso aí. Eles estão se abraçando, estão comemorando. Então é que a várzea, ela é acolhedora, né? Ela é acolhedora. Sabe uma outra coisa legal? Não, antes de você falar, eu não posso deixar... Quem me conhece da plateia, tem certas bolas que estão quicando que eu não deixo de chutar. Então, pelo que eu vi, você dirigiu vários times que você foi ganhar a final na casa do adversário. Isso me lembrou o nosso salão de festas. Eu torço para um time que faz festa no Allianz Parque toda hora também. Cadê o Vitinho? Acho que eu também faço parte desse time que você torce. Também? Então, eu queria agradecer a turma lá do Allianz, que a gente está sempre festejando lá. Então, na mesma linha. Imagina mais ou menos que ele passou, ele foi na casa do outro e parece que é mais gostoso, né? A gente faz isso toda hora lá, impressionante. Desculpa, não posso ver uma bola que canta que eu chuto. Tá certo. Mas uma coisa que eu quero saber de você, assim, que talvez num time profissional, não sei se é mais difícil ou menos difícil, você vai dar o seu exemplo. Como você consegue manter, dentro de uma comunidade, um time a temporada inteira engajado? Boa pergunta. Cara, você tem que ter um grupo, né? Você tem que ter um time, né, cara? Eu acho que... Forma a espinha dorsal. A espinha para você ter, igual, lá no clube onde eu sou presidente, que é a União Vila Sá Futebol Clube de Santo André, a gente tem uma direção, uma diretoria de 10 membros. Claro que tem aqueles que são mais acomodados, né? Que faz parte. Vai dar... Sociedade assim. Vai dar sempre uma desculpa para não acompanhar a evolução do clube, não tá o dia a dia, né? Isso a gente faz parte. Só que nós temos aqueles também que vestem a camisa e conseguem entender o que você quer, né? Por exemplo. Assim como tem aqueles que vestem a camisa e exageram. É verdade. Então, assim, dentro de uma comunidade, você tem que ter, além das pessoas realmente de confiança, a espinha lá, que vai ter a sua ideia para dar sequência no que você imagina, para o crescimento do clube, do time, as conquistas, etc. E as pessoas ao redor que você traz para perto para ser aquelas pessoas que fazem realmente o papel de voluntário e aquele... papel árduo mesmo, que é trazer as pessoas, ir atrás disso, fazer aquilo, varrer o campo que precisa, porque ali a gente não tem. Você vai num clube, o clube ele tem como pagar uma servente para limpar, vai ter um porteiro, nós não. Lá é um voluntário, você saber tratar esse cara, você trazer para perto, ou vai ter uma cerveja, você não desfazer desse cara, ele tá no dia a dia com você, então é essa gestão, mas sozinho você não consegue, cara. Infelizmente você tem que identificar, né? Eu acho que isso é estudo, é experiência, você conseguir olhar e identificar, esse serve para isso, só que ele tá querendo aqui, só que aos pouquinhos você tira ele dali. Porque se ficar ali, ele não cresce, você não cresce, o clube não cresce. Então, aí você pega, você coloca ele aqui. E o outro que está lá, você vai aos pouquinhos dosando ele, pondo ele aqui. Quando você vai ver, você está tudo então, essa relação dessa equipe de voluntários, né, vamos dizer assim, é que ajuda a manter esse engajamento a temporada toda do time. Isso aí. Além da equipe, né, como contexto geral, como eu falei, dos voluntários, diretores, você tem que ter os parceiros que é do poder público, né? Eu acho que se a prefeitura, por exemplo, de Santo André não desse um apoio para nós também lá, a gente não teria como desenvolver algo, diversas atribuições. Então também tem a parceria do poder público, comércio ao redor, parceiros e assim por diante, né, cara? Eu acho que é um contexto, é um conjunto muito grande, cara. Como você enxerga, você de alguma forma meio que pincelou isso aí, né? A evolução da várzea nos últimos anos, né? Lá de trás, quando você conheceu a várzea na nossa época de terrão, tal, para cá, como que você observa essa evolução? Mas a gente é bem mais antigo do que ele. Sim. Coitado, não vai botar ele aqui. Mas ele sabe como é que era, mesmo assim, ele era pequeno e ia ver a gente jogar. Cara, eu acho que assim, tudo que evolui tem a sua parte boa, no meu ver, e tem a sua parte que eu acho que não é válido. Dentro desse, eu acho que a várzea, ela não se perdeu, mas se não tiver algo aí, ela pode se perder. A questão do que nós falamos há minutos atrás, onde a várzea é acolhedora, né? Eu vejo, às vezes, como hoje o meio de comunicação ele é muito bacana, dimensão é gigantesca, né, cara? Então eu vi alguns amigos colocando aí que a várzea tá perdendo isso. Por quê? Aquele menino da periferia tá perdendo espaço. Porque tem times, né, gigantesco da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que não estão conseguindo mais desfrutar de grandes copas, não estão aparecendo mais. Por quê? Porque o poder aquisitivo está muito alto, né? Então hoje uma equipe para disputar uma Copa, ela tem que ter uma grana para pagar a inscrição da competição,
Ela tem que ter para ajudar os jogadores, que é absurdo hoje, é absurdo. Né, ela tem que ter um material didático lá, vamos falar uniforme, calção, meião, adequado, né, porque hoje não dá para fazer mais igual a gente se fazia lá, uniforme de X aí, hoje é caríssimo o uniforme, que as marcas estão bem evoluídas, essa camisa desenvolve melhor do que a outra, porque o pano dela é isso, é aquilo, então você tem que se adequar, você tem que ter lá uma bolsa de massagem adequada, tem que ter Gatorade, então um monte de fatores. Então eu acho que a Várzea, a gente tem que ter cuidado para não se perder, porque existe um futebol que é profissional, que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santo André, e o nosso, né? E o nosso. O nosso é legal, não pode se confundir profissional e organização. A Várzea tem que ser organizada. O que me deixa muito feliz na Várzea, a evolução, é o que eu estou fazendo aqui hoje, batendo um papo, podcast, as fotos que se batem hoje, a divulgação que um cara, eu posso mandar uma mensagem daqui, tá enxergando lá em São José do Rio Preto, pode estar em Santos, antigamente não tinha isso. Então acho que isso é bacana. A organização, deletar a briga, raramente você vê uma briga na Várzea, que no passado era algo que era constante, né? Ah, eu vou jogar lá em São Bernardo, pô, vamos esperto que vai sair briga. Vou jogar aqui, ó. Então todos esses fatores eu acho que teve a evolução pro bom, né? Que é a organização, o meio de comunicação, é a visualização, né? Onde chega jogadores profissionais migrando pro varziano, é muito bacana. Muitos profissionais têm a oportunidade de meninos também expandir, porque muitos jogadores que estavam numa Bzinha, numa A3, estavam escondido aí. E aí ele começa a jogar a várzea, aparece numa Copa Grande com a Pioneer, alguém vê, já pega e dá uma oportunidade pro menino novamente. Então isso é o fator positivo. E o negativo é a parte financeira, é a questão de também, as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu acho que tem muita gente que é oportunista, né? Os oportunistas de plantão tem diversos, que isso dentro dos clubes tem, né? Natural. Claro. A vida tem isso, né? A vida na tem empresa isso. Também tem. Na empresa tem isso. Então, assim, eu acho que a várzea ainda tem que ser um pouquinho, tem que ser 100% aqui, é o que eu chamo. A várzea tem que ser coração, cara. Eu queria, se me permitir, pegar um gancho de novo. É impressionante assimilar. Eu me atrevo a dizer que nós pertencemos a duas gerações distintas da várzea. Eu estou com 67 anos, estou 20 anos na tua frente. Então, quando eu tinha 20, você estava nascendo. E eu senti isso acontecendo na várzea. Hoje a gente pertence a uma várzea mais velha. Então a gente disputa campeonato de 60, 65, agora já estamos começando nos 70. Então mas eu vejo essa várzea principal, vamos chamar assim, tendo passado por exatamente esse fenômeno que você falou. No começo, lá atrás, quando eu jogava, quando eu vestia aquela camisa ali, ó, que está pendurada, o teu sonho era jogar num time pela camisa. Por aqueles caras, pelos amigos. Eu vi o povo. Eu tenho um cara que eu tinha na minha cabeça, que era o Careca. Acho que Pelé e Careca são os dois nomes que mais tem na várzea, né? Então tinha um cara que era um Careca que jogava lá no Bom Retiro, no Sul-Americano. E eu queria jogar no Sula, porque o Careca jogava no Sula. Eu era moleque, 15 anos, e eu jogava na Anhanguera. Então eu jogava na Anhanguera e ia lá no Sula assistir jogo. Até que um dia me convidaram para jogar no Sula. Nossa, eu nem dormi aquele dia de tanta felicidade. Nunca se falou de um tostão, de um centavo, nem para mim, nem para ninguém que jogava lá. Em algum momento no tempo, e isso foi depois que eu já estava mais velho, eu acho que entre 40 e 50, que eu já não jogava mais na várzea principal, já estava nesses campeonatos mais sêniores, começou essa avalanche de interessados, que é o lado bom, eu não acho ruim. Investidores, patrocinadores, patronos, que é uma mania que tinha muito dentro de clube. Você pega o Indiano, por exemplo, joguei muito tempo no Indiano, você pega um pouquinho de Banespa, além de pagar uma mensalidade para o cara jogar, porque para desfrutar de um clube você tem que pagar uma mensalidade, também se dava ajuda. A gente chama de ajuda, chama de gasolina, chama de envelopinho, cada um dá o nome que quer, né? Mas alguém tem que ajudar. Então acaba ficando um time inteiro, por exemplo, você pegava no Indiano, tinha um time inteiro que ficava na mão de um cara, 2 caras, que era o patrono. Então se esse cara acordasse no dia assim e falasse, pô, tô com o saco cheio, não quero mais vir no Indiano, acabava o time. E por quê? Porque ele bancava, era envelopinho e gasolina para todo mundo. E aí perdeu um pouco dessa coisa da camisa. Mesmo essa turma dos ex-profissionais que já estiveram aqui e estão na várzea, um deles falou uma frase que é muito legal, mas para quem tem essa visão antiga que eu tenho, ela é triste, porque falou assim, eu treino de segunda a sexta para poder jogar 3 ou 4 jogos no final de semana. Então ele joga no time A, depois no time B, depois no time C. Então não tem aquela afinidade com a camisa.
E aí vou usar a frase que você usou agora. É uma pena porque é aí que está a essência da várzea. A várzea hoje acolhe todo mundo porque todo mundo vai pela camisa. Mas nós estamos correndo um risco enorme, concordo com você plenamente, de passar por uma etapa que vai ser só profissional. Então você pega, por exemplo, um Amaral, Edilson, jogaram Viola, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Pra gente que é torcedor, é inadmissível. Incomoda, né? Até outro dia eu estava xingando o cara, amanhã eu estou torcendo para ele. Ou vice-versa, estava torcendo para ele, amanhã eu xingo. E na várzea não tinha muito disso. Você fazia... Eu, na Anguera, por exemplo, dos campeonatos lá, estou dizendo nem que eu estou certo, nem que eu estou errado, sou melhor do que ninguém, é só uma opção. Eu não consigo jogar o campeonato da Anguera contra a Anguera. E se tiver que chegar esse dia, eu paro. Porque eu nasci aqui. Não vou jogar contra a Anguera. Até pelo próprio Banespa. O Banespa entrou no campeonato, eu joguei na Anguera, e nós somos Banespa hoje de coração. Então tem uma hierarquia no amor. E não é dinheiro e não é envelope. Sim. É afeição, é afinidade. Então eu fico feliz porque esses patrocínios trazem a várzea para um patamar, a ponto de a gente ter um programa e falar dela, dar o nome dela nesse programa, mas é triste porque não podemos perder essa essência, não podemos perder. O que eu posso fazer para ajudar eu faço, tenho certeza que você também, mas não sei quantos de nós ainda existem por aí. É que ela é o que a gente colocou, ela mudou, mas eu creio, ainda tenho fé que a essência ainda essa... Existe. Vai se manter e vai ter um momento que algum método de organização, né, vai ter uma cúpula que vai conseguir organizar isso. Tomara. Similar ao profissional. Né? No futuro próximo, eu enxergo que o jogador não vai poder fazer essa dinâmica, que ele jogar... De manhã ele joga 2 jogos, joga um jogo de manhã no sábado, na tarde ele joga outro, no domingo a mesma coisa. Vão ter um método de esse menino, ele assinou uma carteirinha, alguma coisa, ele está vinculado a um clube, ou 2 clubes, um de São Paulo, um do ABC, um do interior e um de São Paulo, alguma coisa similar a isso. E ele é justo ele receber um cachê, porque tem jogador, volto a frisar, que vem de muito longe para jogar em Santo André, vem de muito longe para jogar na cidade de São Paulo, e ele precisa, né, ter um recurso. Muitos que não tem condição, às vezes, de chegar lá. Isso, então assim, jamais eu vou criticar a questão financeira de cachê que paga para jogador. Sim. Só que eu acho que algumas coisas precisam ser melhorado. Por quê? Porque eu venho também da questão de gestão. Então eu sou dirigente de clube, eu sei como é complicado se dar um valor para um jogador. E às vezes você paga e você tem que ter o resultado. Né? Porque você é cobrado por patrocinadores, por torcedores, e aí o jogador chega num caso desse cansado, como que faz? Ele rende? Então assim, eu tô num processo que eu tenho a parte de treinador e a parte de gestão, né? Claro. Então como que eu faço? Você tem responsabilidade também. Então eu acho que num futuro próximo a gente vai ter algo aí que vão se organizar para realmente brecar isso daí. Né? Vai ser ruim? Claro que vai ser ruim para alguns jogadores, né? Porque a gente sabe que hoje é o que você colocou. O jogador ele se prepara a semana inteira para realmente render, né? No final de semana. Senão ele não ganha. Mas a questão de logística, um cara tá lá na Zona Oeste, para ele chegar até a Zona Sul, ou até no ABC, ou até na Baixada Santista, ou até em Sorocaba, que é onde tem os grandes campeonatos, como que faz? Chega atrasado e assim por diante. Então a gente tem que ter... O jogador ele vai começar a refletir nessa questão também. E além de tudo, a questão do amor à camisa, né? Isso que faz falta, né? O cara falar assim, ele chamar a responsabilidade, ele ser o 10 que sempre costumava ser capitão do time. Hoje não tem mais isso também, né? Mas realmente a faixa, a abraçadeira de capitão tá com aquele cara que ele é o símbolo do time, né? Igual nós tivemos em diversas épocas aí, hoje não se tem, é difícil, claro que tem alguns ainda, mas é raro, cara, é raro, porque é isso, o cara tá jogando aqui no Jardim Elba, amanhã ele tá contra o Jardim Elba, ele tá no Napoli, tá contra o Napoli, tá no Vila Sá, tá contra o Napoli, e questão de Copas, porque tem muita Copa na cidade, você vai ter a Piones, tem a Martinez, tem aí no domingo ele tá a seu favor, amanhã tá contra. Amanhã tá contra. Então é algo que eu acho que no futuro próximo eles vai corrigir isso daí, vão dar um jeito corrigir, de... Eu acho que a gente vai corrigir. Manter a essência. Porque eu odiaria ver a várzea perder essa essência, sinceramente. Não, é ruim, é ruim. Eu acho que no fundo todo mundo pensa assim. Eu acho que os jogadores que estão dia a dia, eles sabem como a parte financeira é boa para eles, mas eles mesmos, eles têm aqui, eles não soltam. É só preferência. Né? Mas eles têm aqui dentro, eles falam, você percebe, puta, eu gosto de ir ali, o cara tá ali, você percebe isso, é nítido, né? Sim. Eu quero te mostrar um vídeo de um amigo nosso, do Estevão. Conheço o Estevão. E ele fez uma pergunta aqui, eu quero te mostrar esse vídeo para você depois responder.
Que satisfação participar do Várzea Executiva dos meus parceiros Wilson Olivieri e Edson Salgueiro. Já tá podendo ou não? Alô, Juninho, 3 palavrinhas pra você. Sou seu fã. E aqui vai a minha pergunta. Você é um treinador extremamente vitorioso e que tem ali uma base de jogadores que se relacionam contigo, estão nos seus projetos, junto com você, muito na base da confiança. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é necessário dentro da razão e da emoção do ser humano para ter esse vínculo com essa base tão importante de atleta que, independente do resultado final, sempre faz times que tenham bons desempenhos nas suas mãos. Parabéns pelo seu trabalho e, repito, sou seu fã e aprendi muito a te admirar na beira do campo, Juninho. Tamo junto, irmão. Viva o Várzea Executiva, moleque! Isso é uma figura. Isso é um fenômeno, é o que eu falei. Eu tive a oportunidade de conhecer ele aí há 2 anos, 1 ano atrás, aí, um cara que a gente já sabe que é dos nossos, né? É pioneiro nessa área, né? Assim, de divulgar a Várzea. O método dele atuar, a humildade que ele transmite é fantástico. Só elogio, né? Pra ele a gente só tem que elogiar. Pegando a pergunta dele, é a questão da confiança, cara. Quando eu tenho a costuma de contratar um jogador, eu divido essa responsabilidade, né? Eu ligo para um determinado jogador, né? Vou citar alguns nomes aqui também para, né? O Felipe Goleiro tá com todo o projeto que eu tô, é o primeiro, pela confiança, pela entrega, pela dedicação que o cara tem, né? A gente tá praticamente o dia a dia junto, falando no WhatsApp, tomando cerveja, tendo rachão, porque a gente joga junto um rachão de terça-feira, então ele vem brincar com a gente, veste a camisa, é um cara que tem uma personalidade forte, então ele já fala, ele não fica com panelinha ali, então ele fala, ele consegue enxergar quem é bom, quem não é, quem vai fazer paninho ou não, né? Tem o PV que está comigo também há um bom tempo, que é nosso capitão do time, onde eu vou ter oportunidade, o Douglinhas, o Marquinho, o Renan, que é um cara que eu conheci agora há 2 anos aí, tá fantástico, o perfil que a gente gosta. Então essa base que a gente consegue levar, o Lucas Caló, o Brunão, o Tavares, que se machucou, o Cauê, né? Rodriguinho, que jogou, foi campeão brasileiro com o Fluminense, sempre está com a gente também. Então isso eu acho que é o que você colocou um tempo atrás, né? Você falou, quando chega um gestor numa empresa e ele chega com uma arrogância, o que o pessoal vai olhar e falar, meu, esse cara aí é um mala, né? Esse cara... Eu vou chegar lá... Vão derrubar ele, é mais ou menos isso, não muda muito do futebol dia a dia. Né? Se você chega numa rodinha de amigo lá pra tomar cerveja, você chega cheio de pose lá, assim, já atravessando os caras, fala, ih, meu, vamos... A rodinha muda de lugar. Vai mudar, cara. Você começa, né, a acontecer isso. Então esses jogadores, eles têm a confiança da gente, assim, porque a gente é leal. Eu acho que você tendo lealdade, né, a humildade, falar a verdade, ó, tá pesado e não tá rendendo, hein? E na hora do campo, você escalar aqueles que são realmente, aqueles que estão afim, estão se entregando e sempre falar a verdade, eu acho que a lealdade, no contexto geral, é o que faz esses caras estar com a gente em todos os projetos e eu também recebo a lealdade deles, então por isso que eu consigo convidar eles, né? Porque não adianta da minha parte eu ter a lealdade e da parte deles não ter a volta. Exemplo é muito nítido isso, porque quando às vezes começa um projeto, eu vou ligar para eles, pô, tá, mas eu já acertei lá, mas pode deixar que eu vou me desenrolar aqui. Ele sai da onde que ele tá, de cabeça erguida, sem nenhuma mutreta, nada, e vem com a gente e a trajetória é montada. Então, o que leva esses caras a estar com a nossa pessoa é a lealdade, a humildade e a transparência. Aí eu vou elevar um patamar acima de tudo que eu vi você falar. Eu acho que o que você tem com essa turma, além da fidelidade, da lealdade de 2 mãos, chama-se amizade. A amizade é... A amizade não tem nada parecido pra gente como nós. A amizade é a gente dar a vida pelo parceiro, pelo amigo. E tudo que você desenhou aí mostra que você criou esse grupo de amigos e que vocês juntos fazem um projeto e fazem a coisa vitoriosa. E o futebol, ele tem essa capacidade de agregar, de integrar, como a gente já falou várias vezes, né? Bom, a gente falou em reciprocidade, porque se você quer receber, você precisa dar. Isso. Então, se você chega com humildade e você é gentil, a pessoa vai receber isso e ela vai se sentir, no mínimo, na obrigação de ser recíproca com aquilo. Está no mesmo nível. Né? E a reciprocidade é uma coisa que a psicologia, o marketing usa muito, né? A lei da reciprocidade. Você vai lá no mercado, tem lá aquela promotora de venda, vai mandar se degustar. Você não fica com a sensação que você tem que comprar aquele produto? E é a lei da reciprocidade que o marketing fala muito disso, né? A psicologia. A gente está nos finalmente já do nosso bate-papo, uma resenha
fantástica, espetacular. Nossa, sensacional. Muito bom falar com você, Juninho. Você traz muita coisa assim, da essência, da raiz das pessoas mesmo, e do futebol que a gente é apaixonado. Eu queria agradecer muito a sua presença e quero desejar assim a vocês que estão ouvindo, que vocês aproveitem essa mensagem, porque são mensagens profundas e diferenciadas. Obrigado à nossa audiência. O Juninho se despedir antes. A câmera é sua. Pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Várzea Executiva, fantástico. Estou muito feliz em estar aqui. Aprendi muito aí com o amigo Salgado, com o Wilson. Foi um bate-papo, uma tarde fantástica. Vou levar para minha vida. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Se tiver outras oportunidades, estaremos aí. Obrigadão. Que bom. Juninho, muito obrigado pela presença. Foi realmente uma honra. Para você que está com a gente, nós estaremos completando 2 anos de Várzea o mês que vem. Nossa, eu não sabia. Para quem não fez a conta ainda. Você está me falando mas agora, eu queria dizer que eu acho que para você que gosta, foi o episódio mais varziano de todos que nós tivemos nos últimos... Literalmente. Trouxemos aqui o Estevam, trouxemos outras pessoas de Várzea, migramos em diferentes áreas. Agora, acho que nunca aprofundamos tanto no futebol de Várzea, gestão, técnica, sobre todas as... Então, Juninho, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que esteve aqui conosco até agora. Critiquem, mandem mensagem, mandem perguntas, que a gente adora isso. Acompanhe a gente na rede social. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço.